Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez aqui, hein? Grande Val, meu eterno paizão, tá sumido, hein? E a dona Nancy, tudo bem? Os filhos, saudade, hein? Olha, Nick, Gabriel te deixou entrar na minha live? Que hoje eu vou falar mal do Palmeiras. Brincadeira. Boa noite, todo mundo. Como de sempre, 5 minutinhos pra gente só esperar algumas pessoas entrarem. E aí a gente começa a falar sobre o assunto. Grande Arraiz. Vamos falar sobre o Vasco hoje, hein? Arraiz, vou fazer uma simpatia pra melhorar o seu time. Pode falar mal. Hoje não. Por mais que seja o aniversário do Corinthians, hoje nós não vamos falar mal do Palmeiras, não. Boa noite, a velha arte da bruxaria. Tudo bem? Tô gostando do seu conteúdo. Sobre isso. Faz aí, é ótimo. Bom, alguém já. Não, tá bem. Eu gosto bastante, eu sou bem curioso a respeito. Eu participei só uma vez de um ritual de bruxas. Foi bem intenso mesmo. Por todo o conteúdo, por todo o contexto que eu tenho já pela parte espírita, a parte da Umbanda, mas nunca tinha vivenciado uma coisa tão intensa e tão forte, né? Com caldeirão, com fogo. Foi bem, foi bem forte mesmo. E foi bem bacana. Bom, hoje nosso tema é sobre mediunidade reprimida. Um tema que gera bastante tabu. Olha o nosso canal, tem o link na bio. Pode deixar. Vou dar uma olhada. Esse tema de mediunidade é muito cheio de tabus, acredito eu. Então, assim, não tem um livro, né? A gente pode falar, tem um livro sobre mediunidade, tem um livro sobre isso, porque na questão da espiritualidade, para mim, não existe uma apostila certa. Eu acho que tem a base, né? Então, seja na parte do kardecismo, tanto a parte da Umbanda, do Candomblé, toda essa parte que tem a parte da mediunidade envolvida, eu acho que você tem que pegar um pouquinho de cada, como fosse um curso normal da nossa vida. Você vai ali, faz um curso de Reiki com uma pessoa, tem uma metodologia, tem um ensinamento diferente, uma palavra diferente. Ah, no outro tem o outro curso de Reiki, o outro curso de Reiki. Então, cada pessoa que vai transmitindo conhecimento sempre tem algo para agregar. E a mediunidade, eu também acredito nisso. Não existe o saber da pessoa total. Ah, o meu não, que me ensinou. Eu acho que é muito mais além. Eu acho que é só o passo inicial para você. Você desenvolve sua própria mediunidade com a sua reforma íntima durante o dia a dia, né? Então vamos dar início hoje à nossa live sobre mediunidade. Então, como de sempre, eu me apresento. Meu nome é Bruno, sou de São Paulo, sou personal trainer. Até então, vou homenagear a todos os profissionais de educação física, inclusive a mim. Sou formado em 2006 em educação física, então hoje é nosso dia do profissional que tem tanto impacto na vida das pessoas. E isso só foi, né, potencializado, isso foi mais divulgado na pandemia, quando falaram exatamente da importância do movimento. Então, o personal, né, o professor de educação física veio à tona. Então, parabéns a todos os profissionais da área. E tem, além do personal, eu me especializei em terapias holísticas, sou reikiano, trabalho com barra de axis, tarô terapêutico, regressão de vidas passadas e me formei numa pós-graduação em acupuntura também. Então eu faço esse trabalho em conjunto, né, da parte do movimento, a parte do personal e a parte do emocional e do espiritual também.
Então, tô trazendo vários temas bacanas que geram dúvidas para vocês, né? Então as pessoas têm até vergonha, às vezes eu tenho medo da mediunidade. Então, vamos aqui bater um papo sem tabu, sem conversa furada. E não vou vender nenhum curso no final dessa live sobre como ser médium. Então são vivências que eu tive, foram experiências que eu tive com a parte, né, espiritual. Então como funciona? Eu vim de uma base, como eu falei com vocês, uma base católica. Minha mãe foi para a parte espírita, minha avó sempre foi do tambor, né? Minha avó sempre foi cambone da parte da Umbanda, então eu sempre tive esse contato. Gabriel, meu primo. Deixou, né? Legal. Então, e aí eu vim na base católica e tive a base espírita e tive a base da Umbanda. E aí eu só que eu era um cara totalmente largado, né? Tipo, moleque, né? Não tinha esse contato com o lado espiritual, porém, respeito por medo, porque eu sempre fui medroso. E o que aconteceu na família? Minha mãe só fazia o evangelho no lar, junto com uma tia, que também tinha o conhecimento de evangelho no lar, como que faz, então não era médium, né? Tinha a sua parte sensitiva, mas não era um médium assim, ativo. Então, conhecimento nenhum, profundo, né? O que aconteceu primeiro na minha família foi minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha foi a que teve o primeiro contato com a parte de mediunidade. E a gente pode entender que foi uma mediunidade bem conturbada no começo. Foi uma mediunidade que atrapalhou muito a vida dela. Porque se você parar para pensar isso há 20 anos atrás, não era muito falado, né? Tinha muito preconceito, tinha muita coisa. Então, há 20 anos atrás eu falo que minha irmã realmente apanhou da espiritualidade. Minha irmã tomou um sacode bonito, né? Então, eu lembro de muitas coisas acontecendo com ela, porque não tinha conhecimento. Os conhecimentos que tinha era indicação, vai em tal lugar para fazer um trabalho lá para melhorar, sabe? Mas não tinha aquela coisa de estender a mão, vem aqui, senta, vou te explicar certinho o que está acontecendo. Vem aqui, faz o meu tratamento, toma minhas coisas, faz as coisas certinho e vai melhorar, né? Então minha irmã foi a primeira que tomou um sacode, perdeu o emprego porque eu vou chegar nesse assunto, então perdeu o emprego, então foi muito difícil para ela. Logo em seguida fui eu e também tomei um pau da espiritualidade. Por quê? O médium, quando você é porque eu entendo assim, quando você decide ser médium não é nessa vida, né? Então não é aqui, eu quero ser médium. Não, você já teve, né? Como eu já falei em algumas lives, você lá em cima, quando estava no processo de reencarnação, você falou, eu quero ser médium, eu quero desenvolver e assim por diante. Só que aí tem o fator do esquecimento quando a gente encarna. E aí o que acontece? Por que tem esquecimento? Porque com o decorrer da sua vida, com certeza a espiritualidade vai te dando alguns sinais. Como acho que aconteceu comigo, com a minha irmã e com muitas pessoas que eu conheço. Foram dando sinais. E a gente não lembra, então a gente relaciona os sinais com coisas da vida normal. Só que a espiritualidade te dando um alerta. E o que acontece quando você não lembra? A espiritualidade tem que te mostrar a real. Tem que falar, acorda pra vida, você, né, se comprometeu com a espiritualidade lá em cima e você tem que agir. E aí vem o compromisso. Porém, gente, eu acredito muito né, em Deus. E Deus nos deu o livre-arbítrio para tudo. Né? Nos deu o livre-arbítrio. Então, eu posso lá em cima ter falado, eu vou ser médium. E chegar aqui e eu não quero ser médium. Então, assim, muitas vezes eu falo, eu não queria ser médium. Mas eu tive um compromisso. Então, na hora ali da listinha, do checklist, você vai encarnar também, vai passar na frente desse aqui, porque você tem um propósito, você tem uma missão ali para cumprir, então você vai descer e vai ser médium com 30, 50, não importa, com 5 anos. Mas a gente, eu não quero. Tudo bem você não querer mais ser médium. Mas você não pode descartar o dom que você tem.
Então, assim, não quero trabalhar? Ok, não quero ser médium. Mas pelo menos estude, conheça, vai um pouco mais a fundo para você não sofrer com essa mediunidade reprimida. Né? Então, assim, o que eu descarto aqui, gente, o que eu descarto é o seguinte: lá em cima eu escrevi que eu queria ser médium e desci, encarnei. Só que no meu decorrer da minha vida, eu decidi ser evangélico. Deus, na sua misericórdia divina, não vai te obrigar a desenvolver sua mediunidade numa coisa que você não acredita, numa coisa que é contra o que você acredita. Então vai acontecer o quê? A sua mediunidade vai ser convertida, vai ser, sei lá, redirecionada para outro trabalho, seja na igreja católica, seja na, na igreja evangélica, fazendo cultos, evangelização, enfim. Ah, me tornei testemunha de Jeová. Pô, mas como eu vou trabalhar dessa forma? Mediunidade? Não. Descarta a mediunidade. Aí as pessoas da testemunha de Jeová não faz campo, né? Vai lá na rua, bate na sua casa, quer conversar, quer passar a palavra para você. Então, assim, eu vou descartar essa hipótese. Mas se você acredita mesmo no lado espiritual, você segue uma doutrina espírita, você segue a doutrina da Umbanda, enfim, se você não quer trabalhar sua mediunidade, você lembra que você precisa estudar, entender o que está acontecendo com você para não sofrer as consequências. Bruno, eu tenho livre-arbítrio, eu já falei, eu entendo, eu não quero ser médium, não quero isso para minha vida. Tá tudo bem. Mas se você for um médium em potencial, você vai ter muita energia acumulada que vai prejudicar alguns fatores dentro de você, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Ah, então eu não preciso trabalhar de médium. Não, você não precisa entrar num centro de Umbanda, você não precisa entrar num centro espírita. Meu, vou ler o que acontece com o que é ser médium. Meu, porque existem vários tipos de mediunidade, né? Tem um médium de transporte, tem um médium de clarividência, tem um que só ouve, enfim, não tem aquela coisa, eu preciso incorporar, não. O que eu falo pra vocês é que vocês precisam estudar, precisam conhecer. Porque que acontece? Quando a gente tem, eu gosto da doutrina espírita, você se interessa pelos assuntos, e é isso que tem que fazer. Porque você controlando a sua mediunidade, você não vai sofrer, como eu falei no início da live. Eu e minha irmã, a gente apanhou. Eu falo por mim, né? Não quero entrar no contexto dela, mas ela apanhou e eu tomei uma surra grande. Porque eu não tinha controle de nada. Ou seja, eu era uma curva de rio, se tem para entender. No começo era só desconforto, irritabilidade, nervosismo. Depois começou as incorporações em lugares que não podia. E não é porque eu queria incorporar. Simplesmente eu era curva de rio. Eu passava no lugar, tinha coisa ruim, eu trazia pra mim. Isso não é bom. Isso é horrível. Porque você não tem controle. Por isso que eu falo, a gente não tem controle. A partir do momento que a gente estuda, então eu fui a pesquisar, fui conversar com pessoas. Olha, comecei usando a gente fala de patuá, né, um amuletinho. Então era uma coisinha que eu usava no bolso para me proteger de influências negativas da rua. O que eu faço? Melhorei a minha parte espiritual, de rezar, orar, acordar, ao dormir, fazer alguns rituais para me proteger. Porque eu falei, e tem dia que eu não queria ser médium, não. Eu não quero ser médium mais. E tá tudo bem. Mas hoje o Bruno, ele consegue identificar várias coisas do lado espiritual. Então, a mediunidade tem que ser leve, tem que ser sutil, não pode ser uma cobrança, uma coisa que, meu Deus, não. Tem que ser uma coisa bem tranquila para você. E quando eu falo da mediunidade reprimida, é quando a pessoa não quer trabalhar de jeito nenhum, né? Isso aí já é um médium e potencial, né? O Rafael aqui, ele falou, eu escuto e vejo e sinto. Sabe, é difícil ter um médium assim que tem todas as mediunidades num local só, né? No meu caso, eu só vejo quando há muita necessidade, sabe? Eu preciso ver. Aí eu vejo. Agora, de resto, eu mais sinto, né? Ele nem sei, ele não estuda.
É o livre-arbítrio dele. Se ele consegue controlar isso, se isso tá tudo bem pra ele, tá ótimo, né? Então, o que eu falo é que a gente tem que se aprofundar nos assuntos, né? Então, ó, uma dica que eu sempre dou para os meus clientes lá quando passam nas terapias comigo, no alinhamento dos chakras e em outras, é assim, ó. Nós somos uma esponjinha. A gente é como se fosse uma estação de rádio. Se eu tô bem, numa frequência ótima, eu posso ir em qualquer lugar que a frequência dos obsessores, da coisa negativa, né, das trevas, não vai me afetar. Mas não é todo dia que a gente consegue ficar, né, nesse padrão. Bom, aí que aconteceu? Você entra num. Você vai comprar uma água num bar, num boteco de rua. Preciso beber uma água, vou comprar. E sua frequência não tá alta, tá uma frequência mais baixa, mais densa. Se tiver algum espírito lá, obsessor lá perdido num boteco que é comum, você pode pegar ele para você. E não porque você quer, é por simbiose, você está na mesma frequência que ele, então ele vai se aproximar e vai ficar com você. Se você tiver o dom, o estudo, de conseguir identificar que tem um obsessor com você, meu, você já consegue ter, né, várias ferramentas, vários para se proteger, para mandar embora de novo. Agora, se você não percebe, como é no início de todas as pessoas que estão começando a estudar, a desenvolver sua mediunidade, começa a acumular esses obsessores. E às vezes o obsessor se passa até por mentores, né? O obsessor ele consegue iludir o médium no começo. E aí vem a vaidade do médium também, que é uma coisa que eu vou falar a respeito, que a vaidade é uma coisa que pega muito com a mediunidade. Ah, eu sou médium, eu sou médium, eu sou médium, sabe? E aí começa a perturbar todo o processo. E aí a pessoa acha que pode falar o que quer, mas não é nenhuma mensagem de luz, é uma mensagem de um obsessor querendo se passar por mentor, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, uma dica que eu dou nos meus atendimentos é o que? Você vai entrar num bar, você vai fazer qualquer coisa que você acha que ali aquele ambiente não é legal. O que você tem que fazer? Você fala assim, ó, você mentaliza com você mesmo assim, ó, eu vou entrar naquele local ali para comprar uma água e vou sair dali só com o que é meu. Você tem o poder de fazer isso, então você consegue, né? Um lugar que eu faço sempre isso é no cemitério. Pô, vou num velório de uma pessoa, no enterro, tá bom, eu vou. Uma que, né, eu peço licença antes de entrar, porque lá tem muita gente invisível, né? Primeira coisa que eu peço é licença ao entrar. E a mesma coisa, eu vou lá no velório, vou prestar meus sentimentos ali para as pessoas que estão ali. Porém, na hora que eu for embora, eu só vou levar o que é meu. Senão você vai trazer muita tranqueira. Segundo a minha mãe e minha avó, tem aquela coisa tipo, a roupa que você foi pro cemitério e o tênis não pode entrar dentro de casa. Eu tinha medo disso quando era criança, mas agora eu ainda, não tenho porquê eu deixar meu tênis do lado de fora, né? Não tenho porquê. Ou a roupa, tipo, eu entro, coloco meu tênis, tomo meu banho e pronto. Mas são coisas que trouxe lá dos ancestrais. Deveria ter algum motivo. Eu não sei qual é, mas tinha. Então, é isso que a gente aprende. Quando a gente tem medo, quando a gente não tem conhecimento, a gente acredita em tudo. Depois, com conhecimento, a gente vai aprendendo. Por exemplo, na parte da Umbanda. Não sei se tem alguém da Umbanda, né? Mas assim, na Umbanda, em quase todos os centros que eu frequentei na minha vida, que não foram poucos, é assim, ó. Você vai lá, uma gira de preto velho. Vou lá, chega a minha vez, eu sento, eu converso, bato um papo. E todo médium, né? Todo ali a entidade que está falando comigo, por exemplo, falou assim, ó. Você tem que trabalhar. Você tem que vestir o branco. Isso me deixava muito chateado, sabe por quê? Porque eram todas as pessoas que estavam falando isso. Todos os médiuns incorporados, quando eu passava, falavam, você tem que vestir o branco. Você tem que vestir o branco. E colocava isso como uma obrigação. E aí, quando a gente não tem conhecimento, o que a gente acha? Se eu não vestir branco, se eu não ser médium, se eu não trabalhar na parte da espiritualidade, eu vou me lascar. Eu vou estar na merda. E eu não tinha conhecimento. Lembra? Não tinha estudo.
Então muitas vezes eu entrava para trabalhar no centro, mais por obrigação do que por vontade própria, sabe? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a recorrer a pessoas, a estudar, pesquisar. E com o passar do tempo, a gente vai tendo domínio da nossa mediunidade, do nosso controle. Eu já falei sobre aqui numa live, acho que umas 2 semanas atrás. É o seguinte, não tem aquela cena, acho que todo mundo já assistiu, aquela cena do Ghost, do filme, que tem a médium lá, tá lá sentada, e do nada o marido da mulher que já desencarnou pula pra dentro dela, incorpora nela, fala com ela, depois ela expulsa ele, né? Então, quando as pessoas falam, eu incorporou porque você não tem uma mediunidade controlada, tem uma mediunidade assim, tá aberta, né? Porque quando você tem controle do seu corpo, nenhum espírito, nem as suas entidades vai invadir seu corpo, a não ser que você queira. Então eu falo, eu apanhei muito porque eu não tinha controle. Eu não tinha uma pessoa que estendeu minha mão e falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então passou minha irmã, passou pra mim, os dois tomaram uma surra da espiritualidade, vamos falar assim, né? Muita coisa ruim aconteceu. A minha terceira irmã, a caçula, já não foi tanto. Teve um perrenguinho, mas não teve tanto. Por quê? Porque tinha minha irmã e tinha eu como respaldo. Tava ali pra amparar, sabe? Então é isso. Por que minha irmã não sofreu tanto? Porque teve conhecimento de pessoas que já sofreram. Então, o que eu tive? Apenas estudo. Um exemplo. Eu frequentava um centro de Umbanda. Logo no começo. Eu não tinha controle, né? Eu já tinha certos controles, assim, mas para incorporação, às vezes nem tanto. E para que não conhece ou quem já é da Umbanda, tem o Herê, né? O Herê é a criança que incorpora. O meu Herê, ele é... se um dia vocês puderem conhecer numa gira que eu tiver aí, tudo bem que eu tô afastado há muito tempo. Mas ele é bem arteiro, bem atentado, tipo criança. E a comida dele preferida é tapioca, né, com leite condensado. E sabe aquele pirulito de coração? No guaraná. Então ele mete no guaraná e chupa o pirulito. Eu ia só como assistido, né? Então eu ia lá pra participar, né, para tomar um passe, não como trabalhador. Só como eles conheciam as minhas entidades, porque sempre que chamavam lá dentro, minhas entidades, tipo, não tinha plano de voo. Eu entrava no terreiro para tomar um passe, minha entidade descia, eu incorporava, ficava ali um tempinho e ia embora. Só que ao mesmo tempo que eu frequentava esse centro, eu conheci um senhor de 90 e poucos anos, lá em Caieiras. Lembrando que eu sou de São Paulo, Zona Leste. Eu tive que pegar a estrada, Bandeirantes, pagar pedágio para chegar no centro. E a gente fala, nossa, Bruno, eu não sei. Eu fui lá conhecer, me identifiquei e ia todo sábado pra lá. E lá ele me ensinou. Ele pegou na minha mão e ele me ajudou. Ele falou, você quer trabalhar comigo? Você quer desenvolver comigo? Eu falei, eu quero. Então eu chegava 2 horas antes de começar a gira. E ele me ensinava tudo e depois ia pra gira. Então foi um professor. Então, ao mesmo tempo que eu frequentava aquele centro lá, que as pessoas me chamavam, eu incorporava, eu frequentava o outro centro. Coisas que vocês vão ouvir muito. Não pode frequentar 2 centros. Por que não pode? É a escola. Por que não pode frequentar 2 centros? Porque o que um vai falar vai ir contra o outro. Por isso que eu falei, não existe um certo ou errado. Porque esse aqui vai criticar esse e esse vai criticar esse. Então as pessoas querem exclusividade do médium. Você vai trabalhar pra mim, não pode trabalhar em outro centro. E eu frequentava e ficava quietinho. Não precisava ficar falando também porque eu vou em outro lugar. E eu comecei a ter controle sobre isso. Sobre o meu corpo, sobre minhas entidades, tudo acontecia. Nesse centro que eu não tinha controle, eu ficava quietinho. E aí o pai da casa, numa festa de criança, na festa de Irei, me chamou. Eu falei, não quero não. Olha isso. Foi a primeira vez que eu falei um não, porque eu era sempre medroso. Mas quando você tem conhecimento, quando você já sabe o que acontece com você,
Pronto, acabou esse fator de medo. Acabou. Ah, vem aqui. Tá bom, eu vou. Entrei, tomei um passe, mas lembra, eu entrava, incorporava. E eu não incorporei. E o pai da casa sempre faz faz um negócio aqui atrás, assim, tipo, chamando a entidade, sabe? Uma coisa dele. Né, bem, bora, incorpora. E eu lá bonitão. E aí começou a ficar chato a situação, né? Porque, como assim? E aí, o que aconteceu? O... Ah, já sei. O que ele fez? Foi lá pegar o pirulito com Guaraná, porque sabe que é uma coisa que, né? Papum. Eu chupava o pirulito no Guaraná, meu oerê ficava doido. Ele veio, me deu. Eu coloquei, chupei. Eu falei, olha, ele não vai vir hoje. Ele não vai vir. Ficou aquele climão chato e eu sentei. Aí que eu falo pra vocês. Você tem controle da sua mediunidade? Nada vai acontecer a não ser que você queira. Entende? Então assim, ah, Bruno, eu não quero, eu tenho medo, como a menina, a Nicole comentou. Medo todo mundo tem. Você acha que eu não tenho medo também? Eu tenho coisas que eu não quero ver. Tem coisas que eu não quero assumir essa responsabilidade. Mas se eu tenho esse dom e eu posso ajudar o próximo, eu vou ajudar. Mas com todo conhecimento, todo embasamento. E que não existe certo ou errado. Existe bom senso. Então, a mediunidade que eu falei pra vocês tem que ser leve, não pode ser uma cobrança. Se você não quer trabalhar, você tem mediunidade, por exemplo. Outro fator, eu trabalhava em outra casa, como médium. E uma hora eu cansei de ser médium. Eu falei, não quero mais, estou cansado disso. Pô, Bruno, você tá cansado? Mas eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso aí com a espiritualidade. O que eu decidi? E ó, eu vou falar pra vocês que isso é bem difícil. Porque lembra que eu falei da vaidade? Ah, eu sou médium. Eu sou médium. Eu tenho um Instagram desde 2015 nessa parte espiritual. Já tive um com 70 mil seguidores, como eu comentei em outra live. Deletei por causa disso, sabe? Eu nunca coloquei ali na minha bio, personal trainer, terapeuta integrativo e médium. As pessoas vendem a mediunidade como fosse, passa comigo, passa na minha sessão que vai ser melhor que o outro. E eu nem posso cobrar por isso, né? Então, não vendo essa parte de mediunidade. Não me chama atenção, sabe? E aí o que acontece? Eu saí do trabalho de médium dentro da casa de como médium. E sabe o que eu fui fazer? Eu fui ficar na porta do centro. Que lá era diferente um pouco. Então assim, todas as pessoas que chegavam na casa, tinha sempre uma pessoa para receber o primeiro abraço. Oi, boa noite, tudo bem? E um abraço. E eu decidi fazer isso por um tempo. Ah, cansei, vou ficar na secretaria cuidando das fichas. Então é isso. Praticar sua mediunidade não precisa ser no trabalho de médium, de incorporação, de fazer um trabalho o que for. Pode ser em outros setores do centro espírita. Eu fiquei muito tempo longe de um centro trabalhando. E sabe onde eu me encontrei? Faz 4 anos que eu sou doutor palhaço dentro do hospital aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria Infantil. Então eu sou palhaço uma vez por mês para as crianças que têm problemas, né, psiquiátricos. Isso é mediunidade. Isso é você praticar sua caridade. Isso é você trabalhar a sua bondade. Então, o branco não precisa ser exatamente como o médium. Você tem que saber de como doar sua energia. Então, a energia que eu dou nos palhaços é meu tempo. É a única coisa que eu tenho para doar para eles. É meu tempo. É pegar um domingo de manhã, ir lá no hospital, ficar 2 horinhas e vir embora. Ah, Bruno, mas eu sinto falta. Às vezes eu sinto. Mas hoje eu vou em cada centro. E tudo bem que agora com a pandemia a gente ficou bem defasado de centro. Mas eu tô meio chatinho para centro. Eu tô bem rigoroso depois de ter tanto conhecimento. Então as pessoas hoje querem o quê? Quer um centro com 150 trabalhadores. Pra quê? Pra arrecadar dinheiro. Porque a gente contribui com a casa, né? Então cada trabalhador em qualquer casa vai contribuir mensalmente para manter a casa. Porque que você vai lá passar no centro
com os médiuns, você não tem um gasto, né? Mas as pessoas, o centro tem um custo de água, aluguel, telefone, enfim, velas, tudo. Eu acho certo, sabe? Eu acho certo. Você trabalha, né? E mais as doações dos assistidos. Mas sabe o que acontece? Se um dia eu tô financeiramente apertado e não consigo pagar a casa, as pessoas me cobram. Pô, a pessoa que vai lá procurar ajuda, né? Vai procurar ajuda espiritual, são as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que não têm condições. Aí você fala, você tem que fazer um trabalho para abrir seus caminhos e a pessoa vai gastar R$ 500. Então eu falo, eu tô muito chato pra centro, então eu prefiro fazer a minha prática espiritual, praticar minha mediunidade de outras formas. Entende? Então, Aí, ó. Tô recebendo um WhatsApp aqui, apareceu em cima. Um amigo, sabadão tem gira de Exu. É isso. Vou, não sei. Mas assim, tem que saber o que vocês querem. Tem que saber o que vocês querem pra sua vida. Eu quero ser médium? Ótimo. Eu não quero ser médium. Eu tenho esse dom, mas eu não quero, né? O nosso amigo comentou que vê, escuta, faz tudo. E não estuda e agora tá estudando. Ele tem que saber se isso tá fazendo mal pra ele ou não. Porque quando você escolhe, você tem essa. Eu quero ser, a vida muda. A vida muda. A vida cobra. Porque tudo vira mais intenso. Né? Tudo vira mais intenso. Então, a mediunidade reprimida pode gerar doenças físicas. Com estudos, né? Eu fiz a live sobre a apometria, que é uma técnica espiritual onde eu trabalhei 5 anos no centro. E a gente, pela apometria, por exemplo, a esquizofrenia, não estou entrando na questão médica, tá? Toda eu já expliquei lá na live. Não é questão médica, existe toda uma química, toda uma patologia, todo um CID para essa doença, tá? Terrena. A parte espiritual é o que eu estou falando. Segundo os estudos, as pesquisas que fizeram sobre o assunto espiritualmente, a esquizofrenia é uma mediunidade reprimida. É a pessoa que tinha aquele. Vamos colocar um exemplo. Chico Xavier. Todo o dom que ele tem, que teve, né? Todo dom, ele guardasse para ele. Toda a energia ele guardasse para ele. Se ele não tivesse ficado lá escrevendo os livros, ter problema na visão por causa disso, eu não sei como seria a vida dele. Sinceramente, não sei. Podia ter o livre-arbítrio, ele podia ter estudado e manter a vidinha dele, ou podia ter acontecido coisa pior. Né? Eu tenho uma conhecida. Ela tem o dom, uma coisa que eu não tenho. Ela tem o dom da psicografia. Né? E ela fazia. E ela do nada resolveu parar. Parar. Abandonar tudo. Livre-arbítrio. Mas a vida inteira, depois dessa situação, ela tem problema de tendinite, essas coisas. Eu já conversei com ela e falei, olha, pra mim é a questão espiritual. Você não tinha nada. Sabe? Então você tem uma energia aqui, ó, pra escrever. E assim, eu falo assim, não é uma coisa que era, de vez em quando, era uma coisa sempre constante, sabe? Era uma coisa, Bruno, você tá errado. Bruno, você não tem nada a ver. Você não falou que tem livre-arbítrio? Eu falei, tem, eu acredito nisso. Mas tem que saber lidar com isso também. Abandona e não. Abandona e não. Então eu falo, será que não pode ser espiritual? Será que naquela questão que você parou de doar sua energia? Eu acho que sim. Eu, Bruno. Porque não passa, né? Tipo, melhora um pouco e volta. Melhora e volta. A gente sabe que esse tipo de inflamação é chatinha, mas eu, como acredito muito no lado espiritual, eu não posso deixar de lado isso. Né? O Bruno só teve esse lado espiritual, né, aberto assim pro mundo, foi quando em 2011 eu sofri um acidente de moto. E quase morri. Tive fratura de fêmur, tive embolia pulmonar, tive trombose. E eu não morri. Eu passo com todos os médicos até hoje. E esse caroço aqui, ó,
Nem foi do acidente de moto, foi quando eu tinha 8 anos, eu empinando pipa, eu tive traumatismo craniano. Então eu falo para todo mundo hoje, eu tive quase, né, que eu brinco, altas celestiais, né? Quase já fui embora várias vezes e fiquei. E nunca dei atenção para isso, até porque uma criança de 8 anos nem vai pensar nisso, mas num acidente de moto foi um divisor de águas para mim. Porque eu tava com. Quem não era da saúde, por exemplo, eu tava com embolia pulmonar, é quando a gordura do meu osso do fêmur, né, que é um osso grande, caiu na corrente sanguínea e foi pro meu pulmão. Quem tem embolia pulmonar, gente, não sobrevive. É poucos os casos das pessoas que sobrevivem com embolia pulmonar. Então eu lembro hoje que a mulher ela fez assim, a enfermeira ela veio fazer os. Aferir os sinais vitais para eu ia fazer a cirurgia na perna. Quando ela colocou na minha saturação no meu dedo, ela falou, tá tudo bem. E eu, assim, no meu acidente foi bem sério, mas eu não desmaiei em nenhum momento. Isso depois de um dia no hospital até ser operado. E ela falou, você tá bem? E eu conversando com ela normal, batendo um papo. Ela falou, tem certeza que você tá bem? Eu falei, tô. Ela foi, mediu no dedo dela. Eu não consegui ver. Ela falou, vou trocar o aparelho e já volto. Ela foi, trocou, colocou no meu dedo, ela saiu e já veio 80 médicos pra cima. Direto pra UTI. Só depois que eu fiz a tomografia do tórax, que eu sentia a falta de ar, que eu tinha que segurar, né? Segurar a respiração, eu não conseguia. E todos os médicos falam, eu tive embolia pulmonar, minha saturação chegou a 30%. Meu, 30% das pessoas nem conversam. Então depois desse acidente, realmente eu despertei pro lado espiritual. Falei, peraí, se eu não fui embora de novo, ou ninguém me quer aqui. Eu não sei se eu ia subir ou descer, mas ninguém me quer. E eu tive a oportunidade de recomeçar do zero. Então quem me conhece em 2011 para trás fala do Bruno, que é o Bruno. O Bruno que gostava de viver a vida louca. Né? Louca assim. Não pensava no amanhã, não tinha um projeto de vida, ia vivendo, né? Como qualquer jovem. E aí, depois do acidente, eu despertei para esse falei, peraí, tem algum propósito, né? E aí começou também a vir as intuições, os insights, ver algumas conversas também espiritualmente de outras pessoas falando do real motivo, né? E como eu acredito na pessoa que conversou comigo a respeito, ainda fui no hospital, ela falou assim, ó, era para você ter ido embora, era para você ter desencarnado. O plano espiritual fez uma reunião de emergência, né? Porque foi bem grave o acidente. Fiquei 1 ano em casa, me recuperando. Fizeram uma reunião, olha, o cara acidentou, e aí? Sobe ou não sobe? Não, deixa ele aí que ele vai ter que aprender alguma coisa. E quando eu vim para esse lado, né, espiritual. E aí, em 2011, 2012, meu pai teve um câncer, né, terminal. Meu pai já teve e já não teve jeito. E aí, através do câncer dele, de todo o sofrimento, eu comecei a entender o ser humano como um todo. Aonde eu busquei as terapias alternativas para trabalhar com elas. Então, eu uni o personal que eu já era junto com as terapias devido a um câncer que eu perdi meu pai. Então, pô, não tem o que fazer, né? Eu acho que são pancadas. E se eu não tivesse dado atenção para esses motivos, não sei o que seria hoje, não sei. Ou talvez já estaria outro acidente, porque é o que eu falei, a espiritualidade vai dando sinais pra gente aprender, pra gente evoluir. A gente nunca regride, a gente nunca volta pra trás na questão espiritual, tá, gente? Isso eu aprendi. E é prático, né? A gente vai evoluindo. Parei aqui, porque eu errei, porque eu fracassei, porque eu pisei na bola. A gente não volta a 2 passos, a gente para. E daqui fica aprendendo até conseguir subir de novo. Tem um exemplo que eu falo da evolução do ser humano, né? Deixa eu fazer aqui. Ó, tem um espiral, né? Vocês acham que a evolução nossa, espiritualmente, principalmente, ela é em escada ou ela é em espiral, como eu expliquei? Então, digita aí, espiral ou escada antes que eu explique, né? Senão vai ficar fácil para vocês.
Então, eu aprendi essa lógica aqui, eu achei muito bom. E é verdade, né? Então, é o seguinte, se fosse só escada a nossa evolução, seria fácil, né? Sobe um lance, é difícil a gente cair, voltar para trás. Mas a nossa evolução é em espiral. Por quê? Ó, começou, subiu um pouquinho, fase boa da vida, né? Tudo dando certo, tudo voando, tudo melhorando, emprego novo, namorado novo, tudo. Aquele acelero que dá na vida, né? Que fala, meu Deus, minha vida tá voando. O que começa? Começa a subir. E aí começa o que é a dificuldade. Ah, minha vida não vai pra frente, tô estagnado. E você começa, né, subir, subir, só que olha, vai cada vez mais vai aumentando, né, a circunferência aqui. E aí que acontece? Pô, tava naquela fase muito ruim durante um bom tempo, que é essa fase aqui, ó. Ah, melhorei. Tô voando, tô descendo a milhão. Começa a subir de novo. Começa a dificuldade na vida de novo. Espiritualmente, fisicamente, tudo. Aí eu falo ainda para as pessoas que às vezes aqui coloca um sabãozinho aqui, ó, um sabonete que as pessoas ficam deslizando, a gente não vai e não volta. Então, o que a espiritualidade faz? Coloca esses desafios pra gente. Né? Quando eu perdi meu pai, eu questionei pra caramba tudo. Questionei Deus, questionei minha fé, questionei tudo. Por quê? É provação. Quem sabe da parte espírita, provas e expiações. Lá em cima a gente estudou. Lá em cima, no nosso processo de reencarnação, a gente só estudou. Para quê? Quando a gente encarnasse, viesse as provas. Que é as provas que tá passando todos os dias. E eu falo que as nossas provas, hoje em dia, não é provinha, não. De primária, hoje é só nível FUVEST. No FUVEST, porque, meu, USP, porque, meu, tá complicado as nossas provações. Cada dia testando nossa fé. Então, gente, não sei se vocês, né, têm essa mediunidade aí, quem tá descobrindo agora, são sinais, né? A espiritualidade vai dando sinais. Uma dor de cabeça que não vai embora. Nossa, por exemplo, no meu caso, nossa, que cheiro de charuto aqui do meu lado. Meu, eu moro num apartamento de 30 metros quadrados. Com a minha esposa, ninguém fuma. Como vai ter um... Pode ser de fora? Pode, mas... Ah, eu tô sentindo um cheiro de perfume diferente. Sabe? Só que umas situações que é recorrente. Toda hora aparece, toda hora vem, acontece. Nossa, eu tô vendo vultos. Tô escutando vozes. Então, antes de você falar que tá ficando doido, maluco, eu tô ficando paranoia, se você acredita no lado espiritual, é isso. Se você não acredita, não adianta eu falar para você, mas se você acredita na doutrina espírita, no candomblé, na umbanda, em médium, em espírito, começa a dar atenção para esses sinais. Porque senão, se você achar que tá ficando maluco, é pior, porque você vai no médico, ele vai receitar remédio para você. Na verdade, é só você entender um pouquinho o que está acontecendo de forma simples. Pô, você já se questionou? Eu sou médium? Eu me questionei várias vezes antes. Só que eu não queria acreditar que eu fosse. Porque eu também não queria assumir essa bucha. Que é uma bucha. Né? Você ter esse dom. Porque assim, ó, por exemplo. Se eu me pego olhando para um lado, assim, ó, parado, e eu tô olhando para uma pessoa, e a pessoa percebe que é para ela, que me conhece, fala assim, Bruno, o que você tá vendo? Não tô vendo nada, eu tava perdido, sabe? Então tem uma cobrança em cima disso, né? Ah, Bruno, não, o que você acha? Eu acho o quê? Ah, não sei, mas não é porque você tem um dom que funciona dessa forma, que você tem a sabedoria suprema, não. Não é isso. Então, a live de hoje foi para esclarecer esse fator que vem perturbando muitas pessoas, né? Ser médio ou não. E o que eu faço? A primeira coisa que eu falo é recorrer a uma pessoa que tem bastante conhecimento de sua confiança. Talvez você não tenha ninguém, mas se assistiu essa live hoje e fala, nossa, ó, a gente tava conversando a respeito sobre mediunidade, eu assisti uma live do Bruno, eu não conheço, assisti ele a primeira vez, mas entra no Instagram dele, conversa com ele, é assim que aconteceu comigo. Né? Nossa, gostei disso aí.
Você podia me falar, tem algum texto? Tem alguma apostila? Não, não tenho. Tem alguma coisa que você possa ler. E assim, na leitura pode aparecer muitas dúvidas do que você já tinha. Nossa, já falou igual, pensou igual, fez igual, algo que está acontecendo com você. E uma coisa muito bacana também, que funcionou muito para mim no começo, foi ler os livros da Zíbia Gasparetto, que são todos romances, né? Meu, é muito bom, porque aproxima muito da sua vida, né? Uma situação de vidas passadas, uma cobrança, né? Uma situação. Então, pelo menos para mim, os livros da Zíbia, que é muito de fácil entendimento, foi super válido para mim. Os livros do Robson Pinheiro, os primeiros, Tambores de Angola, Corpo Fechado, Aruanda, foram os primeiros, eu super recomendo. Os outros, agora que tá no final, ficou pesado, assim, de leitura, ficou chato, misturou política, aí não dá certo pra mim. Mas são livros que abriram muito a minha mente pra mediunidade. Então é isso que eu falo. Por exemplo, quando você não tem uma mediunidade controlada, ou se você não tem estudo, eu fui num centro, naquele mesmo centro lá que eu comentei que eu não, eu incorporava direto, porque eu gostava de ir lá pra caramba. Os pais da casa era sensacional. E eu fui nesse centro, era uma festa de criança também. Tava eu e a Pri. E a Pri acabou de entrar, mas não é essa Pri, essa aqui é a Pri que entrou, é minha amiga. A Pri é minha esposa. Tava eu e a Pri lá. Aí tinha um médium novo na casa. Como eu já frequentava há muito tempo, eu sabia que era um médium novo, quem eram os médiums já mais antigos. Você acredita? Por isso que eu falei, você tem que estudar. Até pra falar, você tem que estudar. Eu passei, esse médium veio contra a gente, assim, né? Passou contra. E falou assim pra ela, pra minha esposa, falou assim: parabéns, é um menino. Aí eu olhei assim, eu falei: como assim, menino? Ela tá grávida. Aí eu falei: tá grávida? Só que na época não poderia estar acontecendo, até porque a gente se cuidava e a gente não queria filho naquela época. Eu falei: como assim? Como um médium? Por isso que eu falo, o médium, ele não fica offline, incorporei, ele não sabe de nada. É sempre 50-50. Eu falo 50% online e offline. Ele sabe, existe uma ética espiritual, vamos dizer assim. Então, quando o médium está incorporado aqui, no meu caso, eu tô falando, tá incorporado, você tá conversando comigo, eu sei o que eu tô falando pra você e eu consigo ouvir. Então, na hora que vai embora, subiu, cantou pra subir, eu sei tudo o que aconteceu. Eu sei que a fulana falou isso, que aquilo falou aquilo, que eu falei isso. Então você tem controle de tudo. Só que você não vai sair espalhando pra todo mundo. Ah, fulana veio aqui, passou comigo pra falar que tava... Né? Não existe isso, mas você tem controle de tudo. Então, como a pessoa passa por mim, pela minha esposa, e fala: olha, você tá grávida. Eu acredito nisso. Eu acredito. Mas dessa forma assim, grossa, não acredito. Isso ficou mexendo comigo. Aí eu falei: caramba, será que eu vou ser pai? Será que deu falha, os remédios, preservativo? E você começa a ficar bitolado. Ale, parabéns pelo nosso dia. Se formou comigo, Ale. Você tá bem? E então você tem controle. Então a pessoa passou, jogou uma informação, uma bomba pra você, falou: ó, você vai ser pai, dane-se. Aí eu fiquei naquilo na cabeça, mas assim, ó, sabendo que era difícil, tá? Mas enfim, né? Acontece, Deus quer. Enfim, passou, não veio, desceu pra ela, não fui pai e eu voltei no centro. Lembra que eu falei? Quando a gente fala, a gente lembra de tudo. Eu encontrei esse médium antes de abrir o trabalho, então ele tava ali, o ser humaninho dele. Eu falei: irmão, tudo bem? Tudo bem? Lembra de mim? E dela? Não. Tudo bem também, Ale, graças a Deus. Fico acompanhando você nas suas redes. E eu adoro, só fazendo um corte aqui rápido. Meu, eu não sei, acho que é onde você mora, o chão é de caquinho, não é? Cheio de caquinho. Onde eu morava na minha infância inteira era assim.
E, nossa, eu adoro ver aquela cena, aquelas fotos, vídeos que você faz lá. É muito, muito, muito bom mesmo. Então, voltando. Então, eu falei, você lembra de mim? Ele falou, não. E nem dela, não. Aí eu falei assim, caramba, cara. Você falou pra mim, incorporado, que eu e minha esposa, né, estávamos grávidos. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E a gente não tá. Né? Eu podia ser tipo. Eu queria. Na verdade, eu queria esculachar o cara. Mas deixa ele. A espiritualidade vai tomar conta disso. Como o cara chega e fala dessa forma? Por exemplo, eu estou ali trabalhando na mediunidade e eu percebo que tem um problema sério de saúde com a pessoa. Eu não posso, por mais que seja a minha entidade quer falar. Não, a entidade não quer falar. Quem quer falar é você. E falar, olha, fulana, melhor você ir no médico, você tá com câncer. A pessoa vai ali para receber uma palavra de conforto e você fala, sai daqui, você tá com câncer, vai pro hospital. Eu acho que você tem que conversar, né? Isso é tudo intuição, gente. Eu falo, quando a gente trabalha certinho, é tudo intuição. Olha, você tem que estar se cuidando, como que tá a vida, nananana. Olha, melhor você já tá procurando um médico da... aquela coisa de entidade. Ah, procura um médico da terra, né? Toda aquela coisa. Por quê? Porque você não pode dar uma informação dessa. Não existe. É um soco na cara, né? Ah, sabe, aquela coisa, ah, vou lá e você vai ser traído. Ah, o seu marido tá te traindo. Poxa, como assim? Hoje em dia, meu, é loucura. Né? Por exemplo, eu tenho a minha sessão de tarô terapêutico. O tarô, gente, não é o Bruno que fala, né? Então, o Bruno só fala o que as cartas estão mostrando. O tarô, ele vai falar. Se a pergunta for, meu marido ou minha mulher tá me traindo, a carta vai responder sim ou não, a cor do cabelo, o que você quiser, ela vai responder. Porque é as cartas, tá? Mas, ó, pensa. O Bruno, na sessão dele, não pode... Não pode não. O Bruno não permite 2 perguntas na minha sessão. Sessão submorte, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, dá vontade de falar, vai, mas não sei quando. Então, pergunta sobre morte não é permitido. E pergunta sobre traição também não está permitido. Então, o Bruno, ele faz muitas sessões de tarô? Não, por quê? Porque o Bruno não permite essas perguntas, diferente de qualquer tarólogo. Que a peça-chave, né, o carro forte ali, essas perguntas. Tô sendo traída, vou ficar com fulano, vou ficar com ciclano. É isso o tarô, mas o meu tarô é terapêutico. Então, por exemplo, quando você vem com uma pergunta, qualquer pergunta, eu vou questionar você antes. Talvez você até desista de fazer a pergunta porque você já sabe, né, o que está acontecendo. Por exemplo, eu queria saber como tá meu casamento, se eu vou me separar ou não. Eu posso já abrir as cartas e falar, olha aqui, ó. Mas não, como tá o seu casamento? Como vocês estão? A gente tá brigado, a gente não se fala há 1 ano. Moram junto, mora, a gente é só amigo. Você quer mesmo, tipo, na minha cabeça, você quer mesmo que pergunte isso? Às vezes a pessoa só quer pra, né, tomar uma decisão ou não. Mas é bem difícil. Então isso leva pra mediunidade também. A mediunidade bem trabalhada, você não sai falando groselha. Né? Não sai. Não sai. E o medo interfere muito nisso. Por exemplo, outro caso real. Eu fui numa festa cigana. A festa cigana é legal, né? Muita comida, muita fruta, vinho. Fui. E tava no... Assim, a gente... Quem não é da Umbanda, acho que não teve conhecimento, mas cada entidade ali, você vai sendo encaminhado. E eu tava nessa aqui pra falar com esse cigano, um cigano. Eu quero falar com ele, eu gostei, olhei pra ele, eu falei, é ele que eu quero falar. Nossa, bonitão, cara. Eu falei, é esse. Meu, cara, bonitão mesmo, cara bonito, cara. O cara tinha uma travessa de melão desse tamanho, o cara pegava o garfo aqui, ó, pum. Eu falei, quero do melão dele. E me deu, entendeu? E eu tava ali na fila, um monte de gente pra passar com essa entidade. Nisso que eu tava, tipo, eu era o próximo a chegar. Meu, passou uma menina na minha frente.
Pum. Eu falei, ei, mocinha, ó a fila. Esse aqui, ela falou bem assim, esse é meu lugar. Eu tava sentada olhando daqui, esse aqui é meu lugar. Ela falou assim pra mim. Minha esposa, hoje, né, a Pri, namorada na época, hoje esposa, tava comigo. E a Pri é medrosa pra essa parte. Ela chegou e fez assim, ó. Deixa, amor. Deixa. Tá com medo, né? Tava com medo da menina. Eu falei, deixa o quê? Oxi. Eu falei, como assim? Seu espírito tava aqui na minha frente, segurando a vaga, porque eu não vi você aqui na minha frente. Você não vai passar. Sabe que ela teve a ousadia de falar pra mim? Porque a minha cigana falou um monte pra mim. Eu falei, sério, você tá me ameaçando com a sua entidade dentro de um centro? Se fosse outros tempos, lá no comecinho, eu era puta medroso. Não, desculpa, pelo amor de Deus, minha vida vai dar... Não, moça, você não vai passar na frente. Poderia, tipo, ai, não, mas não vai passar. A minha esposa já tava rezando um terço, rezando o credo pra... Porque, meu Deus, calma, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma macumba dentro da macumba pra mim? Então, quando você não tem conhecimento, você não sabe de nada, você tem medo. E o medo vai deixar você pra baixo. Duvidando das suas entidades, duvidando de tudo. Né? Então, pra gente finalizar aqui, senão o Insta vai já acabar, vai cortar minha live. Eu acho, vou cortar um pouquinho. É a Mi que entrou, acho que ela estudou comigo no Luzia. Acho que foi tipo primário, quinta série, alguma coisa assim. Acho que eu reconheci pelo sobrenome. Nem sabia que ela me seguia. Você tá bem? Se foi você mesmo que tá assistindo a live, a Mi, que estudou comigo no Luzia, deixa um comentário aqui que eu fiquei super feliz. Então assim, pra gente finalizar essa live, conheci o seu Milton hoje já é um serzinho de luz, né? É um cara de 90 anos que tinha um conhecimento fantástico de todas as religiões. Ele era da Umbanda, mas budismo, católico, evangélico, o cara tinha um conhecimento fantástico. Fantástico. E ele falou assim, ó. Nossa, ela mesmo. Você tá bem? Que bom te ver por aqui. Super feliz. Caramba. Quanto tempo? Acho que eu tinha cabelo. Sempre tive cabelo no primário. Então, gente, pra finalizar. Seu Milton, um grande mestre, deixou pra mim. E assim, foi até chato que ele foi professor, né? Entrou na mente. Você tem que confiar na sua mediunidade. Você tem que confiar em 3 coisas. Enquanto isso não entrar na sua cabeça, não vai fluir. Confie em Deus. Confie nas suas entidades. E confie em você. Ele fez isso eu repetir 1 trilhão de vezes. Ou seja, você tem que confiar em você, em Deus e nas suas entidades. Tá? Essa é a dica. É um mantra. Em Deus, nas suas entidades, em você. Em Deus, entidades, você. Deus, entidade. Quando você tiver isso em mente, nada vai te abalar. Nada mesmo. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler a respeito e já responder também. Quem não quiser, tiver uma vergonha, não quer aparecer, me manda num direct, tá bom? André, meu irmão de nariz da ONG também, fico super feliz de estar aqui. Meu, Mi, muito bom ver você aqui. Quanto tempo? Meu, quanto tempo mesmo. A todos que entraram na live, muito obrigado, tá bom? Fico à disposição para qualquer dúvida. Tá bom, gente? Fiquem na paz, fiquem na luz, tá? Um beijo no coração de cada um.